Estamos iniciando então a última etapa desse trabalho dentro da metodologia que eu explicitei aqui. E essas palavras iniciais sobre a vida são parte de um ritual de gratidão, de louvor pela própria vida, né, que está nos propiciando tudo isso. Então, é com satisfação, novamente, que eu recoloco para vocês, né, essa abordagem, fazendo um esforço, quem sabe, didático, né, de encontrar uma forma mais simples de poder tornar acessível a compreensão dessa metodologia genial que iniciou em Aristóteles e que é redescoberta hoje por Capra. Então nós vamos ver, finalmente, em quarto lugar, qual é o sentido de tudo isso, né? Qual é o significado, qual é a finalidade, né, desse desenvolvimento todo de um potencial inerente à natureza humana, né? A natureza do ser humano, um potencial inerente em todo o nosso corpo para o desenvolvimento de um conhecimento, um potencial para gerar, para desenvolver, para fazer crescer, florescer, frutificar o próprio ser humano, através da individualidade, através da formação de grupos, através da formação de organizações e de instituições e assim por diante. Então, que sentido tem tudo isso? Então, esse movimento, digamos assim, que culmina nesse quarto momento da abordagem, que é a análise dos resultados, né, do sentido, do significado que tem tudo isso, que comparado com aquilo que eu estava dizendo lá no início, você pega a semente de um carvalho. O carvalho é uma árvore frondosa, muito bonita, de uma cor verde forte, né? A semente do carvalho, no primeiro momento da nossa análise, ela contém em potencial genético, orgânico, imaterial, um potencial da árvore carvalho, né? Esse potencial está aí, né? Está paradinho, está indicado por uma série, digamos assim, de estruturas, tanto materiais como imateriais. E isso tudo está constituído em rede, como nós estamos dizendo. Colocado esse material no chão, né, no segundo momento da abordagem, seria colocar essa semente no chão, enterrá-la em condições que ela possa gerar, ela então vai entrar em movimento, né? No ser humano, essa semente vai desencadear um processo de geração, de desenvolvimento, de crescimento, né? que potencializa aquilo que está dentro de nós já em potencial. Um potencial que se renova, que se reitera, que é autopoético. E esse potencial não é só de ordem afetiva, por exemplo, de encontro, de desenvolvimento, mas ele é de ordem cognitiva, né? E ele é também, ao mesmo tempo, autopoético. Isso se renova dentro da gente. Não é só lá naquele momento da infância que a pessoa tem aquele potencial de ser alguém na vida. A todo momento que ela vai crescendo, ela vai tendo esse potencial que se renova dentro da circunstância e do movimento da vida. Em terceiro lugar, a gente vai voltar daqui a uns anos e vai ver uma árvore gigantesca, né, que cresceu, que germinou, que desenvolveu, que criou galhos, folhas, foi crescendo, foi se tornando frondosa, floresceu, frutificou, amadureceu. Então,
isso é o resultado material desse processo, é a terceira etapa na abordagem complexa, né, da realidade, do assunto, de qualquer situação. E por último, onde nós vamos chegar agora, nós vamos, então, na quarta etapa, perguntar, mas afinal de contas, para que serve tudo isso? Que finalidade tem? Que função ela está tendo no ambiente? Né? Que resultados ela está tendo para a ecologia vigente? Né? O que ela representa em termos de ornamento na natureza? O que ela representa na rearticulação da vida na Terra? O que ela representa no conjunto da natureza, né? Como um benefício para si mesma, para o ambiente, para as outras plantas que estão integradas com ela, assim por diante. E aí esse é o momento que nós vamos pegar para ver o que significa todo esse processo de desenvolvimento, né, do potencial da afetividade, que usa vários métodos para chegar, né, toda a metodologia da educação biocêntrica, da biodança, que permitem o desenvolvimento dessa árvore, né, dessa floresta, que vai ser os grupos, que vai ser as organizações, né, e que sentido isso tem para a vida humana, que sentido tem para a sociedade, que sentido tem para a própria vida, para o cosmos. É isso que nós vamos tentar colocar agora. O exemplo, de repente, para encontrar uma forma de ajudar você a entender essa caminhada, né? Porque não é fácil esse filosofar assim passo a passo, mas eu sei, eu percebo, tenho segurança de que é uma forma muito rica, muito, assim, eu diria para cada um de vocês que pode contribuir, por exemplo, com um artigo para a nossa revista Pensamento Biocêntrico. Você pode fazer uma abordagem da experiência que você tem como didata, da tua experiência como facilitador, da tua experiência como um professor, educador biocêntrico. Aí o que você vai fazer? Você vai, em primeiro lugar, estabelecer a natureza do assunto que você vai abordar, vai explorar bem essa parte. Em segundo lugar, você vai mostrar o movimento que você fez, a metodologia utilizada, os pressupostos que você utilizou, as operações que você desencadeou e assim por diante. Em terceiro lugar, feito esse movimento, você vai falar sobre os resultados que isso deu, né? A formação de grupos ativos, criativos, críticos, estéticos, capazes de uma expressão nova, transformadora da escola. Você vai analisar os resultados que surgiram, por exemplo, da tua atividade dentro da comunidade, da organização comunitária, do que isso causou de impacto nesse ambiente, o que mudou na vida das pessoas, o que mudou nos relacionamentos, o que mudou nessa cultura local. Porque é um processo transformador. E por último, então, terminando esse outro exemplo mais vivo, você vai fazer uma abordagem. Minha gente, o trabalho desenvolvido pela biodança na formação de grupos, ele realmente está dando origem a um grupo exuberante, com relações éticas comprometidas, com relações que fazem as pessoas se engajarem. Então, tu está fazendo uma avaliação, vamos dizer, ético-política do resultado que você colheu. Você pode fazer uma avaliação artística, uma avaliação poética da coisa, entende? E expressar isso no teu recurso de falar sobre essa sensação
da beleza que é o encontro, da beleza que é a capacidade criativa da pessoa, da beleza que digamos assim, o abraço das pessoas, que não é só um abraço lá na vivência de biodança, mas que se tornou um abraço na vida concreta, né? Na batalha dentro da sociedade para um processo de transformação. Você vai, enfim, colocar a mudança do sentido da vida nessas pessoas devido a esse encontro mais integrado, complexo, vivo, dinâmico e afetivo no processo do grupo. Percebe? Então, esse é o tipo de trabalho, são 4 dimensões com as quais a gente pode trabalhar e desenvolver um tema. Então, o Aristóteles dizia, a causa final, afinal de contas, qual é a finalidade daquela semente que está aí, que pode germinar, se desenvolver e frutificar? Qual é o sentido que ela vai ter na sociedade? Qual é o sentido que ela vai ter na economia? Que sentido ela vai ter na ecologia? E assim por diante. E para nós, na abordagem do pensamento pedagógico biocêntrico, da categoria da inteligência afetiva, na análise da educação biocêntrica, em toda essa abordagem que nós estamos fazendo, qual é o sentido de tudo isso? Então, é possível a gente logo dizer, e todo mundo sabe, e por isso também a permanência no mundo da biodança, né, de uma vida biodançada, porque você já descobriu que o sabor da vida vem dessa nutrição afetiva uns com os outros. O sabor da vida vem da descoberta do teu potencial criativo, transformador, produtivo, né? A descoberta que você tem inúmeros potenciais que se estendem ao infinito, se você quiser, né? A descoberta de que existe muita alegria no encontro, no abraço, na troca, na proteção, na nutrição, no cuidado, na qualificação do outro. Então, você pode estar fazendo essa experiência na educação biocêntrica dentro da sala de aula e poder explicitar. Esse grupo é um grupo que se destaca pela capacidade que ele tem de expressar alegria dentro da escola. Ele mobiliza, ele é solidário, ele é criativo, ele é alegre, ele dança, né? Assim você vai olhar o sentido. Meu Deus, minha gente, o fato de um grupo se consolidar e crescer, vamos dizer assim, germinar e crescer dentro de uma perspectiva criativa, transformadora, de conexão profunda, de amizade, de vínculo, é um potencial político muito forte. É aquilo que está faltando na nossa sociedade hoje, nessa tragédia de sociedade que a gente está vivendo hoje, nos extremos da patologia, que é a competição e a guerra instalada em tudo, né? A coisa doentia, por exemplo, da campanha eleitoral que está sendo feita muitas vezes numa perspectiva de confronto, de uma visão do outro como inimigo, que deve ser destruído, que deve ser matado, que deve ser anulado, que deve ser excluído. Então, uma vivência de ordem afetiva, seja num grupo de sala de aula, seja num grupo de trabalho, numa comunidade, seja no pequeno grupo da comunidade, lá da periferia, seja um grupo de pessoas lá na capela, lá na vizinhança, né? Qualquer grupo onde se vivencia isso, ele sente, percebe essa exigência que nasce, essa coisa que se concretiza na sua forma dinâmica, viva, transformadora
né, dissipativa dentro daquele grupo. Então, eu estou me antecipando meio na corrida aqui, mas é isso. Causa final é a gente, epistemologicamente, poder abordar o sentido de cada coisa. Por exemplo, se você, num grupo de pessoas dependentes, alguém vai fazer um estudo de um grupo de dependência química, por exemplo. Então, o primeiro passo, o sujeito, a pessoa, o grupo, vai fazer uma abordagem da natureza da droga, por exemplo. E aí é importante dizer o que é, como é que ela se constitui, etc, etc, suas origens e assim por diante. Em segundo lugar, vai colocar esse tema na abordagem do seu movimento, ou seja, como é que esse fato ocorre na sociedade, qual é a dinâmica que envolve todo o universo, né, da produção, do tráfico, da venda, do consumo, das consequências de tudo isso. Em terceiro lugar, você vai, então, mostrar os resultados de um processo patológico desse, né, que vai gerar várias situações, inclusive agrupamentos de afinidade nesse sentido, que vão representar, vamos dizer assim, o desenvolvimento dessa patologia. E por último, você vai analisar o sentido ético, político, social, econômico que está por trás. Espero ter sido bem simples assim, mas esse tipo de trabalho, ele é, como eu disse, redondo, ele é dinâmico, ele é fluente, ele não é cansativo e ele aborda essa totalidade dinâmica, porque nunca um assunto fica fechado, nunca um conhecimento é definitivo, nunca a vida acabou num determinado ponto. Se olhamos para uma organização, ela tem um padrão de organização em rede, né, dentro de si. As mudanças estruturais, então, dentro dessa organização, vão ser processos cognitivos. É impressionante. Então, não é a organização viva só, ela é, ao mesmo tempo, a articulação de um saber, né, em rede que está instituído e articulado aí. Elas originam a experiência consciente e o pensamento conceitual. Então, toda essa organização criada sobre os vínculos, que entra em mudanças estruturais, essas mudanças estruturais são processos cognitivos, são conscientes e vão originar a experiência consciente, portanto, a tomada de consciência, e vão gerar o pensamento conceitual, que é uma das finalidades, que é um dos resultados. E é o pensamento conceitual, simbólico, axiológico e político que se forma nesse movimento. Nenhum é fenômeno cognitivo material, mas todos nascem de um corpo e são moldados por ele. A vida está sempre unida à matéria, embora suas características essenciais, organização, complexidade, processos, sejam imateriais. Então, voltando um pouquinho, o pensamento conceitual, né, simbólico, avaliativo, político, resultante de tudo isso, ele é um fenômeno cognitivo, mas o seu fundamento é imaterial, embora ele passe por todo o nosso corpo. Então, quando o Rolando diz, nós pensamos com o nosso corpo inteiro, é uma realidade, porque nele está inserido o potencial afetivo, o potencial criativo, o potencial de vínculo e tudo mais, né?
E se olhamos a afetividade também nessa abordagem, na forma potencial originária, depois no seu movimento, na atuação afetiva, nos grupos em teia que são resultantes, a expressão da afetividade passa sempre pela corporeidade. Essa afetividade, esse potencial, essa capacidade de vínculo, ela passa então num olhar de ternura, num olhar de raiva, de ódio, um toque de cuidado, numa carícia, né, no desvelo de qualificação, num ato de amor e entrega e assim por diante. Então, a afetividade tem essa expressão corporal e íntima dentro de si. Uma expressão corporal material dando origem a um conhecimento conceitual. Tudo isso é vivo, real, tem uma expressão orgânica, tem uma expressão em grupos, tem uma expressão em movimentos, em processos criativos, e ela vai desencadear a sua expressão também num conhecimento conceitual, valorativo, estético, político, na subjetividade de cada um e também na subjetividade de um grupo. Então, todo conhecimento passa por nosso corpo e por nosso afeto. Nele elaborado, pensando a ação social em vista de uma finalidade. Né? Então, tudo aí vai ganhar uma finalidade social, é a finalidade fundamental que brota desse processo afetivo das relações. A compreensão sistêmica da vida, a vivência afetiva do grupo, a constituição das formas materiais de expressão no corpo e em cada grupo, gera a consciência, os conceitos, as avaliações, as apreciações e as decisões de cada um e do grupo. Aí se encontra a finalidade construída de modo da subjetividade individual, no mundo da subjetividade individual e do grupo. Vê como é natural. No momento que você tem esse potencial, entra em ação num processo construtivo e isso resulta na formação de grupos e de conceitos racionais e de uma sabedoria sobre os movimentos, vai nascer, vai ser espontâneo, vai ser uma exigência a abordagem, a explicitação da finalidade do grupo, da finalidade daquele tipo de conhecimento. A partir de toda essa vivência, vamos dizer, desse processo vivo, resultou uma forma de conhecimento nova que está se explicitando, que está começando a se desenvolver. E para a gente entender isso, na verdade, como uma abordagem do significado de tudo isso que nós falamos, é importante saber que a epistemologia biocêntrica, ou a teoria do conhecimento biocêntrico, é a própria filosofia tratando do conhecimento. Né? Em educação e filosofia da educação, a epistemologia seria o estudo crítico de vários métodos didático-pedagógicos, principalmente esses métodos dinâmicos, da dialogicidade, da complexidade, da integração afetiva, assim por diante. A epistemologia biocêntrica, então, é um processo de conhecimento integrador da razão, da emoção, dos sentidos e dos instintos. Veja, então, a finalidade, o sentido que teve tudo isso. Também, essa epistemologia indica um processo aberto, crescente, complexo e em rede, como nós já vemos repetindo tanto. Né? É bem diferente daquilo que se conhece até hoje. Integra a visão linear
e ultrapassa a visão mecanicista com uma visão biocêntrica em rede. Então, não se trata, com a visão biocêntrica, de negar toda essa cultura que existiu e se formou, infelizmente torta, doente, né, patológica, mas que tem também o seu valor no sentido assim de que o mundo também tem uma dimensão que pode ser medida e pesada, pode ser, vamos dizer assim, abordada pelo recurso da ciência, da técnica, enfim, da transformação industrial e assim por diante, né? O pressuposto aqui é o princípio biocêntrico para uma educação. Então, o princípio biocêntrico sacado, né, com essa genialidade do Rolando, ele é o ponto inicial, referencial teórico, referencial vivencial para todo o desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso saber no futuro. Assim também para construir uma perspectiva ética, política, social, econômica que nós temos pela frente, dentro de um processo educativo já vivendo isso. O universo aparece como um organismo vivo, né? Que vai fazer uma convergência integradora pela amorosidade em tudo o que está inserido ali. Expressa no movimento da força da vida, ampliada pelo princípio criativo, realizada na concretização viva do desejo mais profundo, conservada pelo princípio da reprodução, homenageada pelo princípio da integração e da transcendência. Vejam, essa força da vida é que mobiliza todo esse potencial que hoje a gente sabe que está inerente a cada um nos sentidos e nas várias dimensões da nossa corporeidade. De forma simbólica e poética, podemos dizer que o princípio biocêntrico emerge em nós na percepção profunda, emocionada e vibrante da vida, efervescente em nossos corpos, em nosso ser e no universo, né? E aí eu relembraria aquela pequena leitura inicial que eu fiz a respeito da vida, né? Um pouquinho de forma poética. Um outro pressuposto que está por trás de todo esse aparato de conhecimento resultante desse movimento biocêntrico e da educação biocêntrica, da biodança, é a teoria da complexidade, né? É outro pressuposto. Então, essa teoria da teia da vida, em Capra, ela tem uma visão do universo como um organismo vivo também, né? E eles oferecem meios teóricos, metodológicos e operacionais para a construção do conhecimento, né? Considerando a realidade do universo como um organismo vivo, né? E continuando na teoria da complexidade, vocês vão encontrar, vamos dizer, uma visão de mundo complexa também em Edgar Morin, né? Com uma epistemologia, com uma teoria do conhecimento. Então, a complexidade em Morin seria um instrumento epistemológico e operacional, né? Porque ele considera também o universo como um organismo vivo, tá? Propõe uma abordagem dos conhecimentos da realidade como redes integradas e complexas, tá? Em quarto lugar, como um pressuposto epistemológico, é a educação dialógica, né? Que também surgiu desse trabalho gigantesco e renovador da biodança, né? Na educação dialógica se organizam as totalidades fechadas como modo de produção
Se no modo de produção capitalista a coisa se organiza em forma de totalidade, a abordagem feita sobre essa totalidade é a dialética, né? Que consegue destrinchar, vamos dizer, sistemas como o capitalismo numa metodologia, numa epistemologia que considera o fato contrário e a articulação dos dois gerando uma síntese. Tá? Ultrapassando a relação sujeito-objeto, a dissociação tradicional, Paulo Freire propõe uma educação dialógica, um diálogo que brota do processo interrogativo da interação educador-educando. Então, isso é epistemologicamente, né? A teoria, o resultado de todo esse processo é o surgimento de uma teoria que diz, olha, gente, é verdade, vamos trabalhar em sala de aula com uma forma integrada, com processos vivos, com experiências vivas dos alunos, com a troca, com a discussão, com o questionamento. Isso chama de dialogicidade. Em círculo, as pessoas vendo o rosto um do outro, podendo, no momento desses, dançar juntos, se abraçar, podendo, numa dessas, fazer uma roda onde uma pessoa vai para o centro e é qualificada em todos os aspectos que as pessoas percebem nela. Esse processo orgânico, vivo e, ao mesmo tempo, interrogativo, dialógico, é que constitui propriamente a natureza da epistemologia dialógica da educação biocêntrica. E nós temos uma colega importante assim, no movimento, que desde o início do movimento ela vem trabalhando com isso, juntamente com o César Vale, que é a Ruth Cavalcante. Então, acho que na Ruth a gente tem uma referência assim, daquela reflexão filosófica, buscando sistematizar um processo pedagógico biocêntrico e a elaboração das dicas para se fazer um processo cada vez mais aperfeiçoado. Para esse momento eu tinha pensado de fazer um retrospecto abordando as visões de mundo que antecederam a visão biocêntrica, acompanhada e articulada na teoria da complexidade. Porém, isso é material para um próximo curso, caso vocês queiram, né? Porque é extremamente rico e eu digo que politicamente, filosoficamente, cientificamente, é extremamente importante a gente saber as características fundamentais de cada visão de mundo. E a nossa visão biocêntrica, em busca de uma ultrapassagem de uma visão antropocêntrica, ela é de extrema importância, porque nela a gente vai encontrar, vamos dizer assim, o significado de um processo vivo, né? de um processo educativo centrado na vida, de uma biodança, né? de uma articulação econômica, política, social na comunidade. Então, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento a gente está comemorando a Semana Farroupilha, né? E o chimarrão faz parte do nosso cotidiano. Em vez do cafezinho, a gente toma um chimarrão, muitas vezes. E o chimarrão, ele tinha uma característica meio biocêntrica, né? Lá no universo originário das nossas tribos indígenas, que em círculo eles tomavam o chá da erva como forma ritual, como meio de estímulo, assim, para uma conexão maior com a realidade. E depois que os invasores europeus conquistaram, dominaram, se apropriaram do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, eles fizeram
do mecanismo da roda do chimarrão, que era a compartilha dos indígenas, fizeram essa roda de chimarrão lá no galpão, onde também o patrão, o fazendeiro, se aproximava muitas vezes, né, e se colocava em pé de igualdade com os seus agregados, posteiros, alambradores, né, peões, etc. Porém, o sentido era muito sutil desse fato. Se o meu patrão vem aqui e toma chimarrão comigo, ele se faz igual a mim, mas na prática ele não é igual. E eu jamais vou questionar e atacar um igual a mim, né? Porque, na verdade, ele detém a autoridade, ele detém o poder. E por aí vai. É uma pequena crítica que dá para fazer. Mas para concluir, é importante falar então da Constituição. A finalidade, digamos, uma finalidade epistemológica, uma finalidade filosófica, um sentido filosófico de todo esse movimento, né, do potencial humano, do potencial de conhecimento desenvolvido de uma forma ou de outra na escola ou na sociedade, né, que resulta na formação de grupos e de teorias de conhecimento que vão explicitando cada vez mais a realidade. Isso tem vários sentidos. Vamos dizer assim, um sentido filosófico, um sentido axiológico, um sentido interpretativo da realidade é a teoria do conhecimento biocêntrico. Esse é um grande resultado, é uma finalidade, é uma perspectiva que surge de todo esse movimento. Basta ver que o movimento de biodança, da educação biocêntrica, ofereceram, juntamente com as teorias da complexidade que servem de apoio metodológico para isso, ofereceram a possibilidade de uma nova visão de mundo articulada a partir do princípio biocêntrico e no centro dessa teoria a afetividade e não mais a racionalidade lógica, matemática do outro sistema, né? O sentido que tem todo esse processo mostra que nós temos como resultado o surgimento de uma nova ética, de novos valores, de novas exigências políticas e sociais que vão sendo incorporadas aos poucos. E quando a gente se depara com uma vivência, com uma experiência de conexão afetiva, de articulação afetiva, não é que isso não seja turbulento e não seja também permeado por uma série de dificuldades humanas, mas isso mostra ao vivo, no teu conhecimento, no teu entendimento, na tua consciência, que é uma saída, que é algo de extraordinário, que existe e permeia o próprio universo e a sociedade. Outra perspectiva, outra finalidade, outro sentido, digamos assim, é o sentido estético. Não de uma estética que nasce da exigência de representar a harmonia, proporção e equilíbrio, que é a racionalidade greco-romana, mas a exigência de uma arte que expresse no movimento da dança, na letra da música, que expresse na representação teatral, que expresse na pintura, na escultura, na poesia, no romance, na obra de arte, a experiência e a vivência e o anúncio dessa luminosidade da vida que aparece em nós quando a gente consegue abraçar o outro, quando a gente toca o outro, quando a gente qualifica o outro, quando a gente discute a nossa vivência com o outro no processo educativo da educação biocêntrica. Então, essa arte é uma nova arte. É uma nova arte com uma perspectiva talvez mais profunda que a anterior.
né? Tem uma perspectiva ética também que nasce desse movimento, que na experiência viva, bem-sucedida, fraterna, e de nível de compaixão dentro de um grupo, acontece que para dar sequência à vida surge a necessidade de novos valores, a necessidade de uma ética fundamentada no amor, fundamentada numa vivência que não vai só da boca para fora, que é real, que tem consistência. Então, nasce de tudo isso uma exigência política, uma nova orientação para o movimento político. Com certeza, a perspectiva biocêntrica não poderá mais aceitar uma democracia representativa, mas terá que aceitar e incorporar uma política integradora, viva, integrada com a minha participação e poder de decisão. Então, as grandes assembleias, os grandes movimentos de decisão dos destinos do povo, referenciados no amor, na solidariedade, na justiça, no bem, na alegria, é que vai ser a nova ética para permear a política. Então, essa divisão dos poderes, que já foi alguma coisa que a burguesia conseguiu construir, né? Essa divisão dos poderes terá que ser superada por uma integração de poderes incorporada pelo cidadão, pela pessoa consciente, pela pessoa que está vivenciando e pela pessoa que economicamente é a outra perspectiva que deve nascer da visão biocêntrica, é uma nova forma de economia integrada com a natureza, integrada com a realidade, integrada com a nossa Mãe Terra, né, com um sentido de cuidado profundo e sensível do trabalhador com suas máquinas na produção dos alimentos, na produção e no reflorestamento, na recuperação das águas e das fontes, né, no processo, vamos dizer assim, de construção da habitação conforme a criatividade e genialidade de cada um. Tudo isso é a perspectiva, é a finalidade, é o endereço, digamos, que nos aponta uma perspectiva educativa. E nesse ponto, claro que eu vou mencionar que nós, no mundo da biodança, né, muitas vezes a gente se depara com disputas de poder, a gente se depara com mesquinharias, se depara com competições, se depara com limitações. E elas fazem parte. Nós somos originários de uma cultura pobre, doente, esfarrapada, né, que perdeu o sentido da vida numa miséria de acumulação de coisas que não satisfazem a ninguém também. O importante, a alegria de uma sociedade viria da saciedade, da sua fome, da criatividade em produzir o novo, viria da capacidade de decidir junto e de uma forma discutida com os valores referenciais nascidos dessa vivência, dessa experiência. Parece incrível assim que todos os grandes homens, as grandes religiões, todos convergem novamente, inclusive Rolando, no meu ponto de vista, converge para a perspectiva da compaixão, convergem para a perspectiva da iluminação, convergem para uma perspectiva da integração da dança, da vida, né? Desculpem, me emociono porque é uma riqueza tão grande que está pela frente, que eu não sei por que a gente está tão atrasado, né, na caminhada. Mas, vamos lá, são realidades que fazem parte da nossa vida. Outra perspectiva que você vê
nessa vivência e nessa construção, né, da biodança, da educação biocêntrica, de novos movimentos, é a perspectiva, vamos dizer, de um passo maior na direção da sanidade, da integração e da iluminação, né? O homem de hoje, mais do que nunca, está sentindo a necessidade de poder se conectar com a essência mesmo da própria vida, né? Que é isso que o mistério nos evoca, né? Esse excesso de luminosidade que está no íntimo do nosso ser, né? Que está no íntimo da natureza, que está no íntimo, quem sabe, de um Criador de tudo isso. Obrigado pela paciência, assim, de estar me ouvindo. Eu sou um pouco chato, repetitivo, mas é de coração. Eu quero dizer que isso aqui é subsídio didático para que quem vai participar do curso possa se preparar com antecedência, né? Então é isso que é o meu objetivo. Eu acho que nós não podemos ficar de nhenhenhé, porque isso dá trabalho, porque é envolvente, porque é exigente, porque é difícil. Não tem isso, vamos dizer assim, para uma perspectiva biocêntrica de construção do mundo novo, de uma sociedade nova, enfim, de pessoas mais integradas e felizes.